Hi. Hello, everyone. Olá a todos, bem-vindos. Muito obrigada por estar aqui. É uma honra para mim fazer parte desse evento tão significativo. Meu nome é Etchebeli, eu sou uma candidata a doutorado na universidade e vamos falar sobre integridade da informação no mundo real. Estamos no nosso trabalho compilando um sistema. Estamos falando sobre problemas e soluções sobre a integridade da informação climática e uma das questões recorrentes que achamos, identificamos da literatura, são os ataques intensificados a cientistas. Então, esse painel será sobre essa temática que é de vital importância para protegermos os cientistas e para manter a integridade da informação. Esse tipo de ameaças são pessoais, mas também há outro tipo de ataques, como campanhas ou ataques pessoais ou de conspirações. Então, compreender a natureza e as consequências desses ataques a cientistas é crucial para proteger os cientistas e a integridade da informação. Gostaria de começar com uma pergunta ampla sobre essa questão, suas reflexões. Eu gostaria de perguntar como esses ataques se manifestam, por exemplo, nos diversos contextos, regiões, setores ou plataformas. Vocês observam semelhanças ou diferenças nos tipos ou intensidade desses ataques, dependendo do nível de sistema do ambiente? Eu gostaria de saber se vocês observam índices relacionados a gênero ou algum outro tipo de fator. Essa será a minha primeira pergunta. Se vocês gostariam, a gente pode passar de um em um. Muito obrigada pelo convite, pela pergunta. É uma honra estar aqui como representante da União de Cientistas Preocupados, onde estamos experimentando e documentando também esse tipo de ataques ao longo de bastante tempo. Eu gostaria de dizer, primeiramente, que isso faz parte do que nós chamamos a guia da desinformação. Introduzimos esse termo no ano 2017, apenas para nomear aqueles jogadores que tentam nublar, borrar a ciência. E, em segundo lugar, fabricar ou desenvolver dúvidas acerca da credibilidade dos cientistas, as suas instituições e a sua profissão. E, finalmente, também para manipular os oficiais do governo. Eu acredito que podemos ver, pelo que vimos hoje pela manhã, nós sabemos que a indústria de petróleo fabrica esse tipo de contra, esse tipo de fabricação em contra da ciência e trabalham arduamente para fazer esse tipo de criação de dúvida. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas reconhecem que a mudança climática está aqui, é agora, está fazendo dano, causada pela queima de combustíveis fósseis. Eu não sou cientista, mas eu e meus colegas temos experimentado esses ataques de primeira mão e também, sim, são mais em mulheres. São ataques sexuais, há também assédio sexual. Eu gostaria de salientar que esse guia que se utiliza pela indústria do tabaco
pelo agro, pelo setor agro, e é desse jeito que se ataca a ciência quando ela não está do seu lado. Também gostaria de dizer que esse tipo de desinformação, essa tática, está presente no governo dos Estados Unidos e é o jeito em que eles se elegeram, e eles estão enfraquecendo a comunidade científica dos Estados Unidos. Nós sabemos, por experiência na Alemanha, na União Soviética, na China, com a biologia fake, a biologia falsa que mata pessoas durante a ditadura no Brasil também. É isso que nós estamos vendo e experimentando. A todas. Eu sou professora, pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo. Venho trabalhando com a mobilização, né, e, enfim, estudos de ação coletiva em torno de direitos socioambientais no Brasil. E posso dizer que as questões relacionadas à ameaça e perseguição de cientistas não são novidade. Então, eu gostaria de convidar vocês para um breve exercício de imaginação. Imaginem que, durante a nossa atividade de hoje, lá pelas 10 horas da manhã, tivesse entrado aqui um homem francamente armado e parado aqui do lado, e simplesmente ele tenha ficado ali, todo o tempo, olhando, encarando, às vezes até tirando foto, gravando. Depois nós fomos almoçar e essa mesma pessoa foi até o restaurante, não almoçou. Ela ficou parada, olhando, o que acontecia. Uma outra situação, digamos que no mesmo ambiente aqui, de repente entre um policial fardado, com a farda oficial da polícia, com uma metralhadora. E ele simplesmente fica parado ali. Então, essas são situações que eu já vivi em atividade de campo, exercendo um trabalho etnográfico com comunidades que vivem conflitos socioambientais. Uma outra situação que eu vou convidar vocês a imaginarem é o seguinte: nós somos oceanógrafos ou engenheiros ambientais. E temos uma pesquisa que tem como objetivo verificar a poluição causada por uma petroleira num rio ou no mar. E a nossa pesquisa chega à conclusão que há, sim, uma contaminação que a gente pode provar que vem de um vazamento de petróleo. No momento em que a gente está prestes a apresentar esses dados, toca o telefone. E é um telefonema de um oficial de uma empresa petroleira, que também é uma empresa que ela tem uma parte do recurso que financia a nossa pesquisa, porque os editais, especialmente no Brasil, para certas áreas de pesquisa, são fortemente financiados pelas próprias poluidoras. E nesse telefonema, a pessoa pergunta se a gente realmente pretende apresentar os dados. É uma pergunta simples. E aí? Então, concluindo rapidamente, eu queria, nesse primeiro momento, convidar vocês para pensarem nesses exemplos que são reais e que eu já vivi em parte ou já compartilhei com colegas, e concluo dizendo o seguinte: eu sei quais são as empresas responsáveis por essa situação, todas essas situações que eu narrei, só que eu não poderia falar aqui. Porque se eu falasse aqui, eu correria o risco de ser processada, que é o que acontece com muitos cientistas que citam em artigos científicos ou em palestras o nome de empresas poluidoras ou causadoras de impactos climáticos. Então, em prática aqui, depois podemos aprofundar, são alguns dos problemas que temos enfrentado.
Bom, eu vou aproveitar que a Cris começou em português e vou continuar, então, no nosso vernáculo. Meu nome é Carlos Milani, professor da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dirijo o Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas e sou membro do painel, foi mencionado quando me chamaram aqui à frente, e do Climate Social Science Network, que é dirigido pelo professor Timmons, que está aqui conosco hoje. Bom, a gente viu nos painéis da parte da manhã e há frequentes abusos e ataques contra jornalistas e profissionais da comunicação por defenderem a importância de coberturas rigorosas e informadas sobre o caos climático que a gente vive e sobre o colapso ambiental. Também há ativistas ambientais e climáticos, ativistas pelos direitos à terra e aos seus próprios territórios, que são atacados, né, cotidianamente. O João falou isso hoje de manhã, porque trabalham e atuam na defesa de causas políticas do socioambientalismo aqui no Brasil. O Brasil é um dos recordistas em termos de assassinatos de ativistas pela terra e ativistas socioambientais, ao lado da Colômbia. A gente, né, tenta, por vezes, ganhar essa horrível competição com os colombianos. Mas os cientistas trabalhando, né, há anos e décadas sobre a emergência climática e sobre o socioambientalismo também são atacados, ameaçados pessoalmente. E suas produções de evidência científica, nas mais diferentes disciplinas, também podem ser colocadas, que é uma outra forma de ataque, não pessoal e não direcionado aos cientistas, mas as suas produções de evidência científica são colocadas, por vezes, em pé de igualdade com a opinião de influenciadores e bloggers. Eu respeito a pluralidade de opiniões, mas eu acho um pouco difícil também do ponto de vista político colocar em pé de igualdade 30, 40 anos de investigação científica que resulta na produção de inúmeros artigos revisados por pares em revistas difíceis, onde é difícil publicar, com a opinião de um jovem blogger, de um jovem influenciador, né, e a gente assistiu a isso, a esse processo, mais particularmente, não é exclusivo, mas a gente assistiu a esse processo mais particularmente entre 2019 e 2022 aqui no Brasil, durante o antigo governo de Jair Bolsonaro. Postura anticientífica, antivacina, antidemocrática, ameaçando a reputação dos cientistas, inclusive com esses ataques pessoais, né? Os ataques nas redes sociais, mas também na vida real, né? No mundo da vida. A gente assistiu durante, por exemplo, os ataques contra duas cientistas importantes no campo das ciências sociais e da ciência política, Judith Butler e Wendy Brown, que estavam aqui no Brasil, que foram atacadas em pleno aeroporto, se não me falha, no aeroporto de Congonhas. O caso da nossa antropóloga brasileira, Débora Diniz, e foi vítima de linchamento virtual nas redes sociais, recebeu dezenas de ameaças de morte e teve de ser incluída no Programa Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos do governo federal, né, e acabou sendo aconselhada a deixar o Brasil, né. O meu tempo já está acabando, mas acho que existem outros dois elementos que eu queria mencionar e que são talvez um pouco distintos da noção clara de ameaça, né. Muitos cientistas, sob a égide de lideranças e governos autoritários, e a gente teve isso aqui no Brasil, se veem na necessidade de publicar os seus artigos com anonimato. Isso, para nós cientistas, é algo muito difícil, né, porque quando a gente publica, a gente ganha pontos no nosso currículo. Isso é importante, né, para as nossas avaliações no mundo científico, ter artigos publicados em boas revistas. Por vezes, o anonimato não foi uma opção, mas foi uma necessidade. E há caso de vários cientistas brasileiros que, nos últimos anos, né, se viram constrangidos, né, e obrigados a publicar com anonimato. Também há uma política institucional de interrupção da produção de dados e de inteligência para a formulação de políticas públicas, tanto no plano nacional quanto para as organizações internacionais. A gente acompanhou aqui no Brasil a interrupção, a dificuldade de produção do censo e a redução das questões do censo, que são fundamentais para a produção de inteligência e nutrir as políticas públicas, né, que são desenvolvidas pelos diferentes governos. E, finalmente, acho que um outro aspecto importante que afeta o mundo científico, né, e a relação do mundo científico com a sociedade, que é a fragilização das estruturas participativas, onde cientistas, ao lado de outros
ativistas, membros da sociedade civil, organizações da sociedade civil, participam, né, em termos de formulação de políticas públicas. No Brasil, houve uma grave fragilização desses espaços de consulta e de participação, que também afetaram a capacidade dos cientistas de incidirem ou tentar incidir no mundo da formulação das políticas públicas. Acho que, assim, em termos de ameaças, tentando gerar algumas tipologias, eu pensaria, por enquanto, nessas tipologias. Bom, boa tarde. Eu acho que eu sou o outlier aqui desse painel, porque eu não sou cientista, não tenho nenhuma publicação acadêmica sobre desinformação. Para não dizer que não tem nenhuma, eu acho que eu escrevi um parágrafo do paper da Letícia, sobre o qual ela estava falando mais cedo. Então, vou falar um pouco do ponto de vista dos defensores e, assim, também sem muito lugar de fala, porque eu não sou defensor. Eu trabalho numa organização ambientalista, que é uma organização guarda-chuva, que contém muitas, entre seus membros, muitas organizações que têm defensores ambientais e pessoas que, no governo passado, por razões que a gente pode discutir aqui, estiveram sob ameaça. Então, eu vou contar só, muito rapidamente, 2 causos de gente da nossa rede que sofreu em lugares da Amazônia por conta, e diretamente por conta de desinformação. Um caso, os 2 aconteceram na região do Tapajós, no estado do Pará, é o estado que vai sediar a próxima Conferência do Clima. Nós tivemos, não muito tempo atrás, um presidente que, por razões que a gente pode discutir aqui, de como a desinformação se tornou, e a desinformação climática se tornou uma espécie de identificador, de marca identitária da extrema-direita no mundo. No Brasil não é diferente, a gente pode discutir por que isso aconteceu, mas esse presidente, em 2019, a Amazônia estava pegando fogo, em parte por conta da incúria do governo de turno, e esse presidente achou por bem dizer que quem estava tocando fogo na Amazônia eram os indígenas e os ambientalistas. Eu tenho um colega que é diretor de uma organização no Tapajós que teve o seu carro queimado na frente da casa dele, às 2 horas da madrugada, porque ele estava denunciando as pessoas que, de fato, estavam tocando fogo na Amazônia. Não satisfeito, o presidente insistiu nas acusações falsas e, lá pelas tantas, se não me engano, em setembro, outubro de 2019, essa organização teve um raid policial dentro do seu escritório e 4 jovens brigadistas voluntários que estavam tentando combater o fogo na Amazônia foram presos, acusados de serem eles os incendiários, no episódio que depois verificou que era tudo armação policial, o juiz tinha uma madeireira, enfim, eu nem sei se eu devia estar fazendo essas coisas aqui, mas aconteceu. Então, acho que, né, encerrando muito rapidamente, nos 10 segundos, eu acho que esses casos ilustram como a gente, no combate à desinformação, em lugares como o Brasil e os Estados Unidos, deve dar um passo atrás e pensar em fortalecimento da democracia, porque essas coisas estão muito imbricadas hoje, e se a gente perde isso de vista e começa a achar que é só questão de levar a informação correta para as pessoas, a gente vai ter o mundo inteiro transformado numa grande Washington. Enfim, e já acabou meu tempo, a gente pode continuar depois. Thank you so much. I mean, Muito obrigada. Realmente é muito triste ouvir essas experiências que aconteceram, mas o que está acontecendo também, o que foi espalhado, essa demonização das informações, tipos de cientistas. Uma segunda pergunta seria, na verdade, estão ligadas as duas, mas o que você acha que poderia ser alguns dos erros que aconteceram com os cientistas ou com as instituições que estão afiliadas a isso em relação a responder a esses ataques, baseado
nessas lições aprendidas, talvez nós possamos aprender com elas e saber soluções e estratégias para diminuir essas situações e deixar esse contexto melhor para o futuro, para proteger os ambientalistas e quem defende o meio ambiente. It's a good question. Obrigada, é uma ótima pergunta. Eu acho que vai depender de onde você está numa categoria de ameaça que você enfrenta. Se você está passando por um tipo de assédio pela internet, você pode fazer uma ação específica, mas se você está em casa, na sua vida pessoal, existe outros passos a serem tomados. E eu acho que outra coisa que eu diria é que quando é a primeira vez que você está sendo atacado como cientista, de forma não física, quando você está sendo difamado, por favor, entrem com uma ação. Existe um homem chamado Michael Mai, que faz parte das afiliações com... E ele faz parte de um tipo de organização que ajuda a hackear esse tipo de informação. E existem diferentes pesquisadores que fazem parte disso. E ele recebe vários e-mails de difamação e que pode levar a um grande problema na sua vida. E tinha um rato morto na frente da sua casa. Ele foi acusado de tirar dados de uma forma com tortura, abusando crianças. Isso foi a mentira. E ele ganhou $1 milhão ao entrar com uma ação contra quem fez isso. Então, se nós conseguirmos lutar contra essas pessoas, não esqueçam de entrar com uma ação contra essas pessoas de uma forma correta, para que eles não continuem espalhando mentiras. Eu acho que temos que lutar contra esses mentirosos ou pessoas que queiram nos acusar com a democracia em si. Obrigada pela pergunta. Tanta coisa para falar, eu vou respirar fundo e vou acelerar. Bom, eu acho que é importante a gente pensar que quando nós somos ameaçados, e aqui a gente pode pensar, né, cientistas, técnicos ambientais, né, também precisamos incluir jornalistas ou defensores nos seus territórios, alguma coisa nós estamos fazendo que tem relevância, né, eu gosto de pensar assim. E o objetivo da ameaça, em geral, é causar intimidação. Então, o objetivo é que a gente pare. Né? Em casos muito limítrofes, claro que chega num ponto, né, de morte, né, como a gente conhece tantos casos. Mas eu acho que, falando sobre as ameaças especificamente aos cientistas, o que é muito importante é que a gente considere que existem muitas ameaças que não são percebidas como ameaças, né? Me parece que a gente vive quase sempre numa situação de assédio, né? Que tem diferenças de acordo com os territórios, os contextos de conflito socioambiental de cada lugar, né? Eu acho que o João apontou mais cedo que aqui no Brasil é muito difícil a gente separar também situações de ameaça relacionadas à desinformação climática. Elas são quase sempre situações também de conflito socioambiental, né? E elas são muito interligadas. Então, o que eu acompanho há décadas, né, que são os impactos relacionados ao petróleo, hoje são considerados mais fortemente como questões climáticas, mas esses problemas já existiam antes, né? Então, eu acho que tem uma série de questões aí para a gente conseguir
num primeiro momento, até caracterizar o que é a ameaça e quando ela envolve uma questão de integridade da informação climática. Nesse ponto, eu queria chamar a atenção que todos esses atores que sofrem ameaça, o que eles têm em comum é a produção de algo, né, de uma denúncia que é uma informação, seja ela do ponto de vista acadêmico, da ciência, do ponto de vista da experiência vivida territorial, da técnica, de dentro da burocracia de um Estado, enfim, ou do ponto de vista da comunicação, mas é a informação, né? Então, eu acho que aí entender o quanto essa informação, num contexto de discussão climática, ela acaba interferindo nos negócios, né, desses atores, grandes atores causadores dos impactos climáticos, é que a gente talvez possa entender melhor, caracterizar melhor a ameaça para esses atores em contexto de mudança climática. Eu acabei não conseguindo terminar de responder, mas eu vou passar e, de repente, ainda dá tempo. Obrigada. Posso ir. Bom, muito rapidamente mesmo, a gente fez duas coisas no Observatório do Clima para tentar dar essa resposta que a Eti estava me perguntando. Primeiro, assim, o Brasil é um país um pouco extraordinário, porque por uma série de razões históricas tem uma sociedade civil muito forte. O movimento ambientalista no Brasil, por conta da Eco 92, é extremamente forte e diversificado. Então, nós, quando os nossos membros estavam silenciados e ameaçados, e tem histórias horrorosas do tipo 3 antropólogas de uma organização cujo nome eu não vou falar, que estavam fazendo um trabalho de campo numa cidade no sul do Pará, cujo nome eu também não vou falar, encontraram 3 balas de revólver na recepção do hotel onde elas estavam, dentro do envelope, dizendo tipo, que tal vocês saírem daqui? Então, nesse caso, a gente, como organização guarda-chuva, uma espécie de biombo, nós do secretariado da rede começamos a ir para cima do governo, como forma de reagir, sim, mas também de proteger os nossos membros que não podiam falar, por uma série de razões, porque tinham gente em campos, gente em situação de risco. Então, e nós fomos muito criticados por isso no começo do governo passado. Mas vocês são muito agressivos. Mas que tal se a gente tentar engajar com o governo e tentar conversar com as pessoas, afinal é o governo eleito, etc, etc. Então tinha muito desse pensamento, a gente não arredou o pé. Nós somos muito consistentes em bater no Mr. B, também não vou falar o nome dele, e isso acabou se revelando a estratégia correta de lidar com a extrema-direita naquele momento. Uma outra coisa que a gente fez foi criar uma plataforma de fact-checking, especificamente para o discurso ambiental do governo. Porque quando você tem um governo que usa a mentira como forma de exercício de poder, é bom você... E a gente nunca tivemos a ilusão de que essa plataforma, chamada fakebook.eco, ela faria com que essas pessoas parassem de mentir. Esse nunca foi o objetivo. O objetivo era criar um repositório de debunking das mentiras desse pessoal, para que a imprensa e outros atores que não têm muita familiaridade com o discurso ambiental e científico pudessem saber exatamente do que o ministro do Meio Ambiente estava falando quando ele dizia, por exemplo, que porque aquela coisa que o João estava falando aqui mais cedo, que árvore de pé, barriga vazia, as pessoas desmatam porque são pobres. Essa era uma das coisas que a gente tinha desmentidas, explicando as razões, com todas as referências acadêmicas lá, mas não para influenciar o governo, para influenciar os atores que estavam em contato com esse discurso do governo e fazer uma espécie de vacina contra isso. A gente quer acreditar que isso foi importante para descredibilizar todas as narrativas falsas na área ambiental do governo passado. E acho que isso foi importante, porque vários movimentos e organizações que não eram da agenda climática depois se juntaram à rede, porque elas viram que ali tinha um lugar onde a gente poderia, do nosso jeito, e de um jeito muito pequeno,
ajudar a enfraquecer as narrativas do governo de turno. Falei demais. Bom, continuando, eu acho que a gente já falou bastante coisa aqui sobre soluções possíveis, ainda que muito modestas, né? Porque eu acho que a capacidade dos próprios cientistas, de organizações coletivas, como o Observatório do Clima, de produzirem respostas à altura das ameaças que são perpetradas em momentos de governos autoritários e de lideranças autoritárias, como o que a gente viveu aqui no Brasil, é sempre muito modesto o que se pode ser feito, né? Então, eu acho que assim, é importante a gente pensar também em algumas saídas, talvez institucionais, né? A gente teve a presença do ministro Paulo Sérgio na mesa da parte da manhã. Eu acho que o judiciário desempenha um papel importante, né? E a litigância e ir ao judiciário é acho que um momento importante nesses momentos de fragilização da democracia. Em termos coletivos, né, isso depende, é muito variável de contexto a contexto, mas no caso brasileiro, nós temos instituições científicas relativamente fortes, né, CNPq, CAPES, criados, né, ambos em 1951, nós temos associações científicas, né, de antropologia, a ABA, a Sociedade Brasileira de Sociologia, a Associação Brasileira de Ciência Política, a Brasco de Saúde Coletiva, a AMPAS de Saúde, Sociedade e Ambiente. Tem uma série de espaços institucionais científicos, né, coletivos, que também podem ser ambientes que não vão, digamos assim, produzir reparação, mas vão poder ter algum tipo de acolhimento, né, para os cientistas e para as cientistas que são, né, intimidados ou, né, em grau extremo, ameaçados, violados nos seus direitos de produção de conhecimento, que é o papel a ser exercido pelo cientista, pela cientista. Não existe integridade de informação científica sem cientistas, né? Isso é uma coisa assim que, por mais críticos que nós tenhamos de ser, né, e eu sou muito autocrítico em relação ao próprio mundo científico, né, que por vezes não pensa suficientemente de modo radical e abrangente a necessidade de fazer uma comunicação científica para além dos muros científicos e universitários, mas ainda assim não existe, né, integridade de informação climática, ambiental, socioambiental, sem uma participação que não é exclusiva, mas que é, do meu ponto de vista, muito importante também do próprio mundo da ciência. Um outro aspecto que me parece aí não institucional importante são as diferentes formas de solidariedade, e que aqui no Brasil nós tivemos isso, né, durante os outros 4 anos, entre 19 e 22. Solidariedade entre os membros da comunidade científica, no âmbito nacional, mas também internacionalmente, né? Muitos centros internacionais, alguns com muito mais capacidade financeira do que os centros de pesquisa aqui no Brasil, acolheram cientistas, financiaram pesquisas, foram parceiros absolutamente decisivos em um momento um pouco mais precário, fragilizado, né, do nosso processo de produção de conhecimento científico aqui no Brasil. E, finalmente, eu acho que tem uma outra dimensão do formato político-institucional brasileiro que também nos protegeu, né, que é o fato de nós sermos uma federação cheia de precariedades, cheia de fragilizações, mas o fato de nós sermos um Estado federal, isso nos permitiu, por vezes, ser acolhidos no âmbito estadual por fundações de apoio à pesquisa. Nem todos os estados têm fundações de apoio à pesquisa que são suficientemente ricas, né, e com capacidade de financiamento, mas em alguns estados, as FAPs estaduais, como a gente costuma chamar aqui no Brasil, as fundações de apoio à pesquisa, desempenharam um papel importante, maiormente para ciências sociais e humanas mais críticas, né, na produção de conhecimento sobre os conflitos socioclimáticos e socioambientais, e para, digamos, gerar paliativos ao desfinanciamento da pesquisa por parte do governo federal. E uma mensagem muito rápida de conclusão da minha parte. Eu acho que é fundamental que a COP30, a gente tem falado muito sobre, né, encaminhamentos, considere esse problema de ameaças a cientistas e ao mundo da ciência no campo climático também como uma ameaça, ao mesmo tempo, à própria democracia e à formulação de políticas públicas pautadas em evidências, que, em última instância, são também produzidas de modo disciplinar e interdisciplinar pelas ciências naturais, exatas, e pelas ciências sociais e humanas. Então, acho que assim, seria importante, né, que esse guarda-chuva da integridade da informação também integre a integridade física e a integridade em termos intelectuais, científicos,
daqueles que são as atrizes e os atores da produção do conhecimento no espaço científico estrito sensu. Thank you so much. It's great to hear all the Muito obrigada. É muito bom ouvir os mecanismos que vocês têm no Brasil para proteger os cientistas e acho que, como há muitos exemplos aqui, para outras geografias também a serem tomados das suas descrições. Muito obrigada. Vamos abrir agora para perguntas. Aqui é uma pergunta. Oi, muito obrigada por uma discussão muito mobilizante. A minha pergunta é: como cientistas do clima, vocês estão enfrentando ameaças? Quais seriam as regras que a comunidade cientista, incluindo cientistas e organizações profissionais, podem ter para proteger aos cientistas? Estamos fazendo o suficiente? Onde estão os pontos cegos? É realmente uma pergunta difícil para alguém que mora nos Estados Unidos nesse momento, onde estamos vendo um ataque na empresa científica. E gostaria de conectar isso com o desafio da integridade da informação, porque um dos impulsores dessa destruição é também um dos poluentes da informação mais importantes. Elon Musk é uma pessoa com um poder único na história do mundo. Todo esse dinheiro, todo esse acesso, toda essa capacidade e também ignorando a lei, o direito. Temos uma solidariedade internacional que nós achamos que funciona, que quando nós deixamos claro que os Estados Unidos está se comportando como uma sociedade sem controle e que precisa ser uma pária por suas ações em contra dos cientistas e também os imigrantes e todo tipo de pessoas e violações aos direitos humanos. Outra coisa que gostaria de dizer, que também protege, é oferecer oportunidades para a colaboração que não sejam apenas de financiamento dos Estados Unidos, que sejam baseados nesse financiamento. E a última, há algumas coisas que gostaria que todos os que estão preocupados com ciência do clima, ação climática, uma é: abram o guia, nós sabemos quais são as táticas deles. Assinalem essas táticas, se nós queremos realmente irritá-los, dizer, bem, mas agora a tática precisa ficar em evidência. Precisamos mostrar as mentiras. É muito triste dizer isso, como uma representante da União dos Cientistas Preocupados, mas se vamos ganhar essa peleia, essa briga, os cientistas precisam ter clareza, precisam ser informados, precisam ser comunicadores muito bons. Há um grupo pequeno, muito bem financiado. Temos a Jake, Charlotte, que tem falado sobre isso hoje, sobre a parte econômica da desinformação. Eu ouvi as pessoas falando sobre mensagens e falando com pessoas onde elas se encontram. Acho que os mensageiros também são importantes, não apenas a mensagem. Em quem você confia quando você fala e você acha que eles vão te dar boa informação. E por último, acho que além de fazer um bom trabalho, de mostrar o nosso presente e o nosso futuro, os cientistas também
em alguns casos, leva esse conhecimento ao nível do seu lar. Se você mora sozinho, se você mora no litoral dos Estados Unidos, o seu lar pode estar sob ameaça. Eles podem apontar onde não seria seguro viver. Esse não foi o caso não era o caso quando eu comecei a trabalhar. Agora estamos trabalhando muito bem nessa localização da informação, através de mensageiros confiáveis, falando sobre o que as pessoas valorizam, onde as pessoas moram e quem elas amam. Há tempo para outra pergunta? Kate, a minha pergunta tem a ver um pouco com o que você estava falando agora. Gostaria que você se expandisse sobre o que os cientistas nos Estados Unidos estão fazendo, como eles estão resistindo a essa onda de ameaças e defamação. E essa onda anticientista que estamos vendo está tomando conta da Casa Branca. Professor Milani, uma pergunta para o senhor. O que o senhor vê que os cientistas no Brasil tiveram como experiência na era Bolsonaro? E o que os nossos contrapartes nos Estados Unidos poderiam aprender desse período? Como acontece a resistência? Ok. Maggie, você fez a pergunta em inglês e já me induziu a pensar em inglês. Eu acho sempre, enfim, são dois contextos bem comparáveis, né? O contexto estadunidense e o contexto brasileiro. São estados com federação, embora nos Estados Unidos seja uma federação muito mais forte, etc., do que aqui no Brasil. Mas eu acho que assim seria difícil a gente imaginar em transferir lições do Brasil para os Estados Unidos, né? Mas eu acho que assim os pontos que eu apresentei em termos de solidariedade, de apoio institucional, de buscar o fortalecimento, né, enfim, o acolhimento nessas instituições científicas que são mais fortes, nos Estados Unidos ainda mais fortes do que aqui, né? No nosso caso, a gente teve de buscar uma diversificação de financiamentos, né, porque não havia mais tanto financiamento para pesquisa. Então, buscar financiamentos em filantropias, que também começaram a financiar pesquisas no campo socioambiental e climático aqui no Brasil. O Instituto Clima e Sociedade, por exemplo, que desempenhou um papel muito importante na criação do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas, né? Antes de agências públicas, que naquele momento não estavam financiando esse tipo de atividade científica, né? Então, eu acho assim que seria difícil imaginar, né, não teria uma resposta para você, Meg, em termos de lições daqui para lá. Porque nos Estados Unidos também há muita litigância climática, também há muita judicialização, né? São fenômenos que são concomitantes, né? Em alguns casos até começaram a ocorrer primeiro lá, antes do que aqui, em outros setores não relacionados a ameaças ao mundo científico. Mas eu acho que, né, pulando um pouco a pergunta que foi formulada antes, né, se as instituições científicas estão fazendo o suficiente, eu acho que não. Eu acho que o caso da instituição da Kate é muito excepcional. Eu acho que é um trabalho maravilhoso que é feito, mas eu não acho que essa seja a regra das instituições científicas, né? Por mais antigas que elas sejam em alguns casos, elas não protegem os cientistas o suficiente, elas não valorizam os cientistas o suficiente. Isso também talvez tenha um pouco a ver com a economia política da produção científica mundo afora, né? Não só no Brasil. Muito frequentemente a gente valoriza individualmente a produção. A gente tem uma dificuldade muito grande de valorizar coletivamente as produções no mundo científico. Então, é sempre uma valorização muito individualizada. O prestígio é do ou da cientista e não de um grupo de pesquisa. Isso gera uma série de distorções que, no momento das ameaças e das fragilidades institucionais, os cientistas, mais uma vez, o cientista se encontra só. Porque esse mundo científico, sua economia política, é por vezes muito pautada na produção exclusivamente individual. Acho que essa é uma lição, né, que nós na ciência temos de aprender, a começar a valorizar o que a gente faz de modo mais coletivo e qualitativo e não apenas individual e quantitativo.
Yes, thank you very much for that, Carlos. Sim, muito obrigada, Carlos, por isso. E eu acho que a abordagem mais importante para os cientistas e para a ciência no geral é essa abordagem de contra-informar o que está sendo dito. Não pensem que tenhamos um problema de ciência aqui ou problema de imigração aqui. Não, tem que ser interseccional. Não existe outra forma, porque nenhum outro grupo tem esse poder. Precisamos de todos os poderes das nossas pessoas para lutar contra o que nós estamos enfrentando. E eu realmente acredito que podemos fazer isso em um contexto maior, porque senão é isso que vamos acabar tendo no mundo real. E eu realmente encorajo todos vocês a pensarem sobre como nós podemos pensar juntos em relação a essa informação, ao progresso, ou sobre a proteção ambiental de sistemas democráticos. Obrigado. Eu não sei se mais alguém vai responder. Eu sou da Repórter Sem Fronteiras. Feliz de ver o Cláudio, meu veterano, na Faculdade de Jornalismo, aqui nesse painel. E eu queria dialogar um pouco com a fala do Carlos. Você falou sobre saídas institucionais e você chegou até a mencionar o programa de proteção a comunicadores, que aqui, defensores de direitos humanos, que aqui no Brasil também é para comunicadores e ambientalistas. E a Repórteres Sem Fronteiras, a gente acompanha bastante de perto vários mecanismos de proteção na região, na América Latina, e eles são muito frágeis. E para nós está muito claro que uma das principais estratégias de proteção para jornalistas, que é o nosso mandato, né, o painel é sobre cientistas e defensores, mas acho que tem um terceiro ponto desse tripé aí, que são os jornalistas, é a gente conseguir garantir condições institucionais dessa produção dessa informação continuar. O jornalismo que é mais fragilizado, que é mais processado, que é mais criminalizado, que é mais ameaçado, é o jornalismo independente, pequeno, comunitário, indígena. Os jornalistas que estão sendo criminalizados na Guatemala são jornalistas indígenas que estão denunciando as ações de grandes empresas no território indígena, né, que ocupa mais da metade do país. E aqui no Brasil a mesma coisa. Então eu queria ouvir um pouco de vocês sobre saídas de sustentabilidade que vão além da proteção, porque a gente precisa proteger, mas a gente precisa garantir que não se chegue num ponto em que a proteção seja necessária. A gente precisa garantir que essa informação continue sendo produzida e esse apoio institucional precisa vir por meio de fomento, precisa vir por meio de políticas de sustentabilidade da imprensa para que a gente consiga ter um ecossistema informacional de fato plural e diverso para enfrentar esses desafios. Eu acho que muito do que a Kate trouxe sobre os desafios da independência na pesquisa científica, sobre quem paga as pesquisas, também existe quando você não tem independência jornalística para produzir conteúdo e você não tem sustentabilidade nos meios de comunicação para denunciar os crimes ambientais e publicar sobre o que está sendo feito. Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho, se puderem comentar sobre esse tema. Obrigada. Posso aproveitar e fazer coro? Porque é muito próximo do que... Eu só queria lembrar que a gente também tem todo um mercado novo aí de influência, de comunicadores influenciadores, que expõem as suas caras ali, que são muito importantes para esse ecossistema e que também não contam com nenhuma proteção, a gente não sabe nem onde começar a se defender. Então, só para botar os influenciadores aí junto desse pacote. Bom, enfim, essa questão dos programas, né, de proteção, enfim, eu acho que a gente precisa enfrentar, essa é uma discussão muito séria. Eu venho acompanhando já há muitos anos alguns defensores que fazem parte desse programa, e o que eu tenho conversado com eles é que definitivamente não dá para que o Estado fique no papel de proteção, quando muitas vezes é o próprio Estado, então tem uma circularidade aí de contradição, né? Então, muitas vezes a Polícia Federal vai ser incumbida de proteger um defensor, mas
né, é a próprio ente federativo que está provocando. Então, tem problemas sérios. Na prática, o que a gente vem observando é que as melhores vias de proteção são redes que se constituem, né, entre os defensores, para fora da bolha, sempre. Né? Então, é aquela coisa, chegou uma milícia armada ali, liga o WhatsApp numa ligação ao vivo, filmando tudo, e isso tem um poder, às vezes, maior de proteger aquela pessoa do que ligar para a polícia e ali, né? E, enfim, eu acho que essas redes, entre esses atores que a gente está identificando como os que são os mais ameaçados, né? Defensores nos territórios, comunicadores em geral, os cientistas e os técnicos, eu acho que a construção dessas redes é o que eu mais investiria, né, se eu pudesse apostar em algo. O financiamento para isso, né? Lembrando que eu acho que tu chegou a falar sobre isso, eu acho que também é um dos pontos mais debatido nos programas de proteção a defensores de direitos humanos, que é o fato de que o programa ele parte de um erro fundamental, básico, que é tirar aquele defensor da sua luta. Né, porque ele retira do território, isola, né? Então a gente já sabe que isso não dá, porque é isso que justamente, né, quem está produzindo a ameaça quer, né? Então, se a gente seguir esse padrão de retirar aquela pessoa da luta, a gente vai estar dizendo que essa medida foi efetiva do ponto de vista de quem produz a ameaça. Então, é garantir a segurança da própria continuidade do trabalho, né? Então, acho que isso tem uma questão de sustentabilidade financeira, mas também de formas alternativas de luta. Acho que o papel dos comunicadores em geral, cada um dentro, né, influenciadores, jornalistas, e cada um dentro de uma posição diferente, aí, tem algo fundamental que é garantir uma visibilidade, né, porque isso também é algo que é muito importante, assim, do ponto de vista de cientistas, a descredibilização, né, como já foi falado, da atividade científica, muitas vezes é uma das táticas utilizadas, né? Então, a gente contar com apoio, com suporte para divulgação, para ter algum tipo de respaldo, né, de certificação daquilo que a gente está produzindo para a opinião pública é algo importante, né? E acho que, bom, do ponto de vista dos defensores, eles próprios vão falar no próximo painel, mas tenho acompanhado como também é fundamental, né? Muitas vezes eu tenho visto defensores tomando, né, a decisão de sair do programa de proteção do Estado e assumir uma posição de mais visibilidade, né, buscando, inclusive, esse respaldo em agências de jornalismo, né, entre comunicadores, enfim. Mas acho que ainda tem muito o que se avançar, e acho que alguém falou também na parte da manhã sobre a necessidade que nós temos de dominar também as ferramentas de comunicação, né? E por isso que eu acho que essas redes são tão importantes, porque a gente não domina. A gente tem muita dificuldade, né? Só ver a apresentação de alguém formado em jornalismo no painel de cima, apresentação, né, de cientistas sociais. A gente tem são formas diferentes de formação, de trajetória, enfim. E só concluindo, assim, para dizer mesmo que eu concordo com o Milani, eu acho que as associações científicas ainda precisam avançar muito nisso. No Brasil, praticamente não há, a não ser nas áreas de ciências sociais, mas é muito raro a gente ver uma manifestação e alguma ação mais efetiva de acompanhamento para saber o que está acontecendo no cotidiano da ciência brasileira. Thank you so much. Unfortunately, Obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou, então nós temos que passar para o próximo painel, mas gostaríamos de agradecer a todos que falaram aqui. Obrigada pela contribuição incrível que vocês deram. Muito obrigada.